Então tá bom, vamos começar, gente, o nosso estudo. Então a gente vai dar início aqui ao estudo de uma obra que é o Bhagavad Gita, né? E a gente vai usar como base essa edição aqui, que é um resumo de um tratado do Yogananda, que ele tem sobre o Bhagavad Gita, que são 2 volumes enormes e tal, e tem essa versão condensada, que tem alguns comentários a respeito do Bhagavad Gita, né? Yogananda, para quem não conhece, né, foi um yogi do começo do século passado, que viveu parte da vida nos Estados Unidos. Então ele trouxe muitas obras, muita coisa para o Ocidente, da cultura indiana como um todo, da filosofia yoga, enfim, né? E foi um grande divulgador das tradições indianas no Ocidente, assim, né? E das versões que eu conheço do Bhagavad Gita, é uma das que mais me agrada, assim, acho que é o que mais serve para a gente fazer esse nosso estudo. Mas antes da gente entrar direto na obra, eu acho que tem um contexto que vale a pena a gente trabalhar. De onde vem, como que surge, né, qual a importância do Bhagavad Gita dentro da tradição indiana como um todo. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, porque não existe algo como o hinduísmo, como a gente tem essa noção às vezes aqui no Ocidente, né? Como uma unidade doutrinária, digamos que o cristianismo tem uma unidade doutrinária muito maior do que o hinduísmo, apesar de ter grandes diferenças, né? Entre linhas católicas, protestantes, neopentecostais, batistas, enfim, tem muitas segmentações e as suas particularidades doutrinárias. Mas no hinduísmo isso ainda é muito maior, né? Então não há, né, isso que a gente pode chamar de uma unidade doutrinária. Mas o interessante é que eu vou dar uma visão geral das principais linhas, não de todas, que não tem nem como, mas das principais linhas do hinduísmo, e todas elas consideram o Bhagavad Gita um livro sagrado. Isso que é interessante, assim, é uma obra muito sagrada para qualquer tradição hindu, né? Isso que é legal. Então, assim, o hinduísmo, né? Digamos assim, aquilo que é universal dentro do hinduísmo, né? Não sei se dá para enxergar bem aqui. Eles trabalham com a ideia de uma trimurti, né? Uma trimurti que é, digamos assim, as manifestações do divino. Então, em primeiro lugar, tem Brahman, é o supremo, o inominável, né? O Deus universal, aquele sem nome e sem forma. Não há nada que se possa falar sobre ele. Qualquer tipo de classificação ou de definição vai reduzir aquilo que é. Aquilo que sempre foi e sempre será. É o eterno, né? Então, Brahman. Não se fala muito sobre Brahman, porque sobre Brahman não há, digamos, é a causa primeira de tudo, né? Então, Brahman tem 3 faces, né? Tem 3 faces principais, que eles chamam de Brahma, Vishnu e Shiva. E cada um desses tem a sua contraparte feminina, digamos assim, né? A sua Shakti. Então, Brahma tem Sarasvati, Vishnu tem Lakshmi e Shiva tem essas 3, digamos assim, né? Parvati, Durga e Kali. Então, o que significa cada uma dessas forças? São arquétipos, né? São arquétipos da divindade em si. Brahma é um nome parecido com Brahman, mas são diferentes, a gente não confunde. Brahman, o absoluto. E Brahma já é uma manifestação de Brahman, como o Criador. Aquele que cria e criou e continua criando a vida, né? Gerando a vida. Vishnu é aquele que mantém, aquele que é a lei, é o próprio Dharma, é a lei divina. O Dharma e o Karma, esse é Vishnu. E Shiva é o transmutador, o destruidor, né? O transformador. Ele é um dançarino, digamos assim, né? Então, se a gente pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, tem lá a lei de destruição na linguagem ocidental. Isso é Shiva na linguagem dos hindus, a lei de destruição, né? E assim como as suas consortes, digamos assim, que ele tem 3, né, digamos, são todas ligadas a essa energia. Kali é representada como uma caveira, com um colar de várias caveiras, né? A deusa da morte, da destruição, da transformação. Então é necessário que haja a destruição e a transformação para que o mundo se renove, os seres, os mundos e tudo que existe, né? Então, de cada uma dessas linhas saem as correntes principais dentro da tradição indiana. Tá? Então, aqui de Brahma, do culto a Brahma, por exemplo, o Criador, é o que se chama de Brahmanismo, né? O Brahmanismo que cultua principalmente a tradição védica. Então, os Vedas são as obras mais antigas e também sagradas para todos os hindus, né? Mas principalmente para o Brahmanismo, né? Para aqueles que cultuam o Brahmanismo, que vai ter principalmente aí uma linha mais do estudo, do conhecimento, né? Então, aqui
dentro dessa linhagem, a principal linha vai ser o conhecimento. Tá? Vamos colocar aqui o brahmanismo. Está sem tinta, parece isso aqui, não. Ah, tem isso. E aí a gente vai ter aqui o Vedanta, né? Que tem o Dvaita Vedanta, ou seja, Vedanta dualista, e tem o Advaita Vedanta, que é a Vedanta não dualista. O que é isso? Digamos assim, basicamente, a Dvaita Vedanta existe uma divisão entre o divino, entre o mundo imaterial e o mundo material, entre o divino e o humano, entre o eterno e o transitório. São coisas irreconciliáveis, digamos assim. Então, esse é o Dvaita Vedanta, é a Vedanta dualista. E tem o Advaita, que é não dualista, em que tudo é uma coisa só. Não há divisão. Deus, os seres humanos, o espírito e a matéria é tudo uma coisa só, em diferentes frequências. É uma questão mais conceitual, mas que para eles é importante. Então, são duas linhas que se separam. Tá? E aí, aqui também tem uma outra linha que a gente vai falar um pouquinho, que é o Samkhya, né? Que é uma linha mais filosófica também de estudo, anterior a outras, é muito antiga, que também e que é dualista também, né? Samkhya. A gente vai falar porque ele cita um pouquinho no Bhagavad Gita, ele cita todas essas linhas assim, de uma maneira ou de outra, tá? E aí das linhagens shaivistas, digamos assim, dos cultos de Shiva, é que vem o Yoga e o Tantra, por exemplo, né? Que são outras linhas importantes dentro da Índia. Eles vêm daqui, né? Dessa linhagem do culto a Shiva, o dançarino, o transformador, né? O movimento, né? E a ação, enfim. E do culto a Vishnu é o Vaishnismo, digamos assim. Eles vão ter uma devoção maior, eles vão ter o culto da devoção. Então aqui, o estudo, a ação e a devoção. Isso são linhas também de yoga, digamos assim, né? O estudo é o Gnana Yoga, a ação é o Karma Yoga e a devoção é o Bhakti Yoga, né? Então aqui, a diferença do culto aqui a Vishnu é que Vishnu encarna no mundo, certo? Ele tem os seus avatares, que reencarnaram ou encarnaram no mundo algumas vezes, tá? Então, ele já encarnou no mundo 9 vezes, se eu não me engano, ou 10, segundo as tradições aqui ligadas a essa linhagem, tá? E 2 dessas são as mais importantes. Algumas são totalmente simbólicas, mitológicas, como animais no princípio dos tempos, ligadas aos mitos de criação do universo, digamos assim, um javali, um peixe e tal, uma coisa bastante simbólica e mitológica. Outras já têm um lastro na história, com personagens que realmente existiram, tem documentos históricos que comprovam que existiram. Um deles é Rama, que é o personagem central da criação mesmo da Índia, né? Que está retratado na obra Ramayana, que é uma das obras mais sagradas na Índia também. E o outro é Krishna, que é o personagem central do Bhagavad Gita. Então, aquele mantra, por exemplo, que é muito conhecido, né? Tem até uma música, acho que é do Nando Reis, né? Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Krishna. Eu louvo ao Senhor Rama, eu louvo ao Senhor Krishna. São tradições religiosas ligadas ao culto de Vishnu e que louvam todas as encarnações de Vishnu, mas principalmente com uma devoção especial por Rama e por Krishna. Tá? Então, o que é interessante? Porque, a princípio, era para o Bhagavad Gita ser uma obra ligada a essa tradição aqui, é importante para essa tradição. Mas ela, ao longo dos séculos, ela atingiu uma proporção que faz dela uma obra sagrada para todas as linhas do hinduísmo. Isso que é interessante. Porque é um capítulo, isso aqui, de uma obra maior. Então, o Bhagavad Gita é o 6º capítulo do Mahabharata. É uma obra de 18 capítulos. Tá? Então, se a gente fosse tentar fazer um paralelo com o cristianismo, a gente poderia dizer o seguinte: os Vedas são como que o Antigo Testamento, lá no hinduísmo, né? O Mahabharata poderia ser o Novo Testamento. E o Bhagavad Gita é o Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha resume todo o ensinamento do Cristo. Então, existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Vários evangelhos e tal. E tem o Sermão da Montanha, que é uma súmula do pensamento cristão. É um resumo de tudo, né? Aqui é o Bhagavad Gita, é o resumo de tudo. Toda a tradição indiana está contida aqui. A tradição espiritual indiana, a tradição religiosa indiana está contida. A essência filosófica
A essência espiritual está contida dentro dessa obra. Então é muito interessante a gente ter essa noção de conjunto para a gente saber do que a gente está se aproximando, né? Uma obra que é sagrada para 1 bilhão e tantos de pessoas, assim, né? Então não é uma obra literária qualquer. E como toda obra desse patamar, desse vulto, ela tem aspectos históricos, aspectos mitológicos, tem aspectos simbólicos, tem aspectos psicológicos, aspectos espirituais, éticos, enfim, a gente pode analisar ela por várias vertentes, né? O histórico vai ser aquele que menos vai nos importar, porque, a princípio, o Mahabharata ele retrata um acontecimento mesmo, certo? Da história da Índia, né? É uma disputa por um trono, digamos assim, né? E aqui é um momento, é um dos ápices dessa disputa, é o início da batalha dos Bharatas, tá? Só para a gente já ir se aproximando da obra. Mas o que vai nos importar aqui, principalmente? É o aspecto simbólico, o aspecto espiritual, o aspecto psicológico. Porque que trono é esse que está sendo disputado? É o trono da consciência, entende? É as rédeas da nossa vida, certo? Esse é o aspecto simbólico que está contido aqui no Bhagavad Gita. É disso que trata a obra, né? Quem é que vai governar a nossa consciência espiritual, né? Então esse é o contexto geral, né, para a gente ir se aproximando. A gente até pode falar algumas coisas sobre a obra em si, né? Acho que aqui já deu, né? A gente pode falar algumas coisas sobre a obra em si, que são interessantes, né? Então, só para a gente já ter um primeiro contato, antes de a gente começar a ler, né, com os arquétipos principais, para ir fixando assim, do que se trata, né? Então, Krishna, personagem central, e Arjuna, são os dois personagens centrais, tá? Então, Krishna representa o divino dentro de nós. A consciência crística, a consciência búdica, o eu superior, o eu divino que nos habita. Esse é Krishna dentro da obra, né? E com quem que ele está dialogando ali, em pleno campo de batalha? Está dialogando com Arjuna, que representa o ego consciente, certo? Ele representa, então, aquela parte de nós que toma decisões. Que isso, olha, por exemplo, está aqui na segunda-feira, participando desse estudo, né? Quem faz isso é Arjuna. Quem escolhe os próprios hábitos, o que vai comer, o que não vai comer, como que vai dormir, como que não vai dormir, se vai fazer oração em casa, se não vai, é Arjuna. Esse é Arjuna. Se vai ceder a um determinado impulso, se vai ou não vai ceder, entende? Você vai fazer um exercício de compreensão, enfim. Arjuna é quem decide, quem escolhe como agir, né? Então esse é Arjuna dentro da obra. Tá? E aí depois a gente vai trazer um contexto mais amplo com outros personagens, acho que para agora é o suficiente, tá? Então só para trazer o cenário inicial, depois a gente vai retomar isso até alguns capítulos antes, com um resuminho do Mahabharata, como que chegou ali, né? Aqui nessa obra é interessante por isso também, ele não começa direto ali com Arjuna no campo de batalha, como normalmente começa o Bhagavad Gita, ele faz um resuminho do Mahabharata, como que foi se desenrolando o conflito e como que eles chegaram nesse lugar da batalha. Então a gente consegue entender melhor o contexto, tá? Mas basicamente todos são da mesma família ali, né? Os Kauravas e os Pandavas, digamos assim, né? Então os Kauravas, eles representam os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos limites, né? Os nossos condicionamentos. E os Pandavas representam as nossas virtudes, os nossos potenciais divinos, né? E eles é que estão congregados ali para essa batalha, né? É interessante que na primeira fala, ali, né? Segunda fala, né? Primeira fala, só para a gente já chegar ao encerramento aqui dessa introdução. A primeira fala é interessante porque, olha só, quem que é o pai, né? O pai dos condicionamentos, o patriarca da família dos Kauravas. É um rei cego. Aí tem essa analogia, né? Como se fosse a mente cega, guiada pelos sentidos humanos e guiada por satisfazer as nossas necessidades materiais unicamente aqui, guiada a atender ao reino da ilusão. Então, assim, é o rei cego, Dhritarashtra é o nome dele. Então ele não consegue nem ver o que está acontecendo no campo de batalha. Ele precisa pedir a Sanjaya, que é o observador, que é uma, digamos assim,
dentro das qualidades divinas, é aquela que primeiro desperta dentro da gente, é aquela que é capaz de analisar o que se passa no nosso reino interior de forma imparcial. Então, o Bhagavad Gita todo é Samjaya relatando a Dhritarashtra o que se passa dentro de Kurukshetra. Kurukshetra é o campo de batalha, que é o corpo. É o corpo físico e espiritual, digamos assim, é onde a batalha se dá. Né? Esse é Kurukshetra no Bhagavad Gita, né? Esse corpo, esse campo. Né? Então esses são os personagens centrais. Primeiro, né, Sanjaya relatando, isso a Dhritarashtra, qual que é a primeira frase? É o Arjuna ali desanimado, dizendo, pô, mas eu vou ter que matar meus primos, meus tios, essa turma toda aí que cresceu comigo, como assim, né? É como se fosse assim, o joio e o trigo que crescem juntos, e chega o momento da ceifa. Aí o Krishna vai dizer para ele, pega nas armas e agora é o momento da ceifa, agora você vai ter que podar, agora você vai ter que combater esse povo todo aí. Cresceram com você está acostumado com eles, faz parte da tua família, mas agora chegou o momento de dar um basta nisso. Então é assim que começa a obra, e a gente vai estudar os pormenores dela, como é que tudo se desenrola. Mas por hoje acho que deu uma introdução. Beleza? Até a próxima.